Então, paz do Senhor a quem estava na internet. Sou o Gabriel. Que Deus possa falar com você nessa mensagem. Nós vamos ler Marcos 14. Então, é uma mensagem. Você precisa prestar atenção, porque é uma mensagem densa. Mensagens densas, você precisa prestar atenção. Se eu ensinar para você raiz quadrada de matemática, você vai aprender se você ficar como um na lua? Não vai. Precisa prestar atenção. Aqui tem uma verdade muito grande. Nós vamos ler o capítulo inteiro de Marcos. Então preste atenção. Vamos lá. Eu vou iniciar aqui pelo celular, porque no meu celular está na linguagem de hoje. Se acabar a bateria, eu ligo para a física. Vamos lá. Versículo 1 de Marcos 14. Fala aqui para mim. Plano para matar Jesus. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa. É a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo para matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Vamos parar aqui, a gente vai ler um pouco. Vamos orar, tá? Feche seus olhos, eu vou orar por vocês. Senhor, eu peço aqui, Pai, em culto racional, que o Senhor blinde a atenção dos meus irmãos, seja aqui agora, no dia 2 de fevereiro, seja quem está vendo na internet. Que essa mensagem, ela seja como uma flecha no nosso coração. Que o Senhor fale conosco. E que o diabo, em nome de Jesus, não venha roubar esta mensagem. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor mude a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, festa dos pães asmos e a Páscoa para o judeu é um evento muito importante. É muito importante. É a saída de Israel para o Egito. Do Egito para Israel. Imagina você vindo. Quem tem antepassado aqui? Acho que todos nós, né? Imagina uma grande conquista de um antepassado seu. Por exemplo, minha avó veio lá de uma cidade interior, foi confeiteira, trabalhou, teve problema no joelho, conquistou uma casa, criou 4 filhos. Imagina que teve um marco decisivo da ida dela de lá para cá. É um evento de comemoração, de festa. Existe uma situação de festa para você? Com certeza existe. Imagina nessa situação você, pessoas que te odeiam, fazendo um plano para te matar enquanto você está festejando. Foi exatamente isso aqui, ó. Os fariseus, os saduceus estavam fazendo um plano para matar Jesus. É nesse ambiente que a gente vai continuar lendo aqui. Conseguiu sentir a atmosfera? A gente assistiu um vídeo de outro cara falando a atmosfera toda. Mas tudo bem. Conseguiu entender o contexto que a gente se encontra? Então vamos continuar, versículo 3. Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Então a mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus lhe disse: deixe essa mulher em paz. Por que vocês estão a aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres sempre estarão com vocês. Em qualquer ocasião que vocês quiserem, eles poderão ajudar. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que ela pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento.
eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Irmãos, um versículo me salta nessa parte de Marcos 14. Jesus fala o seguinte, no versículo 8: ela fez tudo o que ela pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o sepultamento. Jesus estava num jantar, e havia pessoas ali que eram religiosas, mas ele sabia que o tempo dele estava próximo. Nossa, eu estou aqui na igreja, eu sei que amanhã eu tenho uma fatura para pagar, eu não tenho. Como que Jesus festejava ali? Como que estava a cabeça de Jesus? Quais eram as preocupações de Jesus? Jesus estava em carne. Jesus estava em carne. Todos nós já tivemos uma situação assim. E mesmo assim, Jesus foi honrado ali por uma pessoa que também era desprezada. E ela entregou tudo o que ela podia. Mas ali era o melhor que ela podia. O que a gente pode entregar de melhor ao Senhor hoje? Bom, não é dinheiro. Dinheiro hoje, as pessoas vão falar assim: nossa, mas esse perfume, você vai na igreja domingo, você está acordando mais cedo para ler a palavra, você está orando no meio do seu trabalho, você está perdendo tempo. Você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar fazendo um curso de inglês, você podia estar fazendo uma faculdade, não interessa, se for melhor, o Senhor não tem tempo com o Senhor. As pessoas vão colocar ali o teu empecilho. Mas vamos voltar a atenção para Cristo aqui. Ele sabia que o tempo dele estava próximo. Se você soubesse que amanhã você vai morrer, como que você estaria? Como que você estaria? Como estaria a tua cabeça? Estava um dia aqui para o Senhor morrer em carne. Como estaria a tua cabeça? Será que você ainda estaria festejando? Será que você não estaria falando palavrão? Não. Guarda aí. Conseguimos entender mais um pouco do contexto que você passava. E mesmo assim Jesus foi honrado. Continuemos. Versículo 10. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com o chefe dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Vamos continuar. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, em que os judeus estavam comemorando a Páscoa, matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Os discípulos perguntaram a Jesus: onde que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Jesus enviou os discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Prepare ali tudo para nós. Os discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês, o que está comendo no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer, de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem.
seria melhor para ele que nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante uma nova aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, depois de todo aquele cenário, Jesus, sabendo que ele iria morrer em breve, num tempo de comemoração, num tempo de festa, em que as pessoas estavam preparando planos para o trair, ele sabia que Deus estava trabalhando. Ele confiava no Pai. Você confia em Deus a ponto de estar passando por um baita perrengue? Você confia? Confia em Deus a ponto de estar passando uma situação tão difícil na sua vida, sabendo que Ele vai prover? Eu sei que é difícil. Qual é o nosso exemplo? Nosso exemplo é Cristo. Ele sabia que ele seria morto fisicamente. Mas, mesmo sabendo que o Pai estava trabalhando, ele não duvidou. Como que a gente consegue enxergar isso? Ele precisava dar uma instrução aos discípulos sobre a nova aliança. Algo que seria relatado pelos discípulos para que nós hoje, no tempo de hoje, aprendêssemos, como exemplo, a Santa Ceia. Ele precisava de um lugar reservado, a qual Deus preparou. Notem que aqui a Bíblia não está falando sobre dinheiro. Hoje, se você precisar alugar um lugar para ficar, você pode chegar em qualquer lugar, eu quero aquele prédio, você chega ali de boa, ou você precisa pagar, ver se é possível locar esse local. Cristo não precisou usar o dinheiro. Deus, o Pai, preparou. Tanto que ele deu a instrução para os discípulos, falou assim: olha, vocês pegam aqui, vão ali para a cidade, vai ter um rapaz que ele vai estar esperando o seguinte comando: ó, o Senhor mandou preparar aqui, eu preciso do local para fazer a ceia, piriri. Vão. Imagina eu falar para vocês: ó, Naldo, eu preciso da hora da unção. Você vai ali na rua João Batista, procura por um cara vestido de terno azul, gravata, vinho, e ele vai prover. Você iria? Não, hoje eu não iria. Se alguém falasse alguma coisa desse tipo, algo totalmente, nossa, que, fora de contexto, os discípulos obedeceram, porque eles sabiam, eles conheciam Jesus. Os discípulos já tinham visto Cristo fazer todo o milagre. O que você já viu Cristo fazer por você? Quais milagres Deus já fez por você e você já se esqueceu? O maior milagre da nossa salvação. Quantas vezes a gente já foi socorrido por Deus e a gente esquece, colocando o nosso problema maior aqui na nossa frente? Pois bem, Jesus conseguiu ali e foi para fazer a ceia. E ele sabia que ele ia morrer, certo? E ele sabia que uma das pessoas que ele amava, ele iria trair. Uma pessoa que ele amava ia deixar ele na mão. E mesmo assim, a Bíblia fala que ele pegou o pão e deu graças. Irmãos, a gente está falando de Cristo. Ele sabia o relacionamento de Deus com o Pai. Dar graças não é só aqui, igual a gente às vezes fala, a gente está no automático e fala assim: Senhor, graças. A gente está no automático. Ele tinha noção do que ele estava fazendo. Ele estava agradecendo ali ao Senhor. Ele sabia que ele ia morrer, ele estava agradecendo. Ele sabia disso. Irmão, isso é uma coisa sobrenatural. Você ser traído, você, num tempo de festa, saber que as pessoas estão planejando te matar, você agradecer a Deus, você não falar um palavrão, você não ter uma murmuração, isso para mim é sobrenatural. E assim, mesmo assim,
além de dar graças, Cristo instruiu os discípulos. Se Cristo naquela época não tivesse instruído, nós não leríamos isso aqui hoje. Olha a influência de um pequeno ato. Um pequeno ato, um continuar nosso, pode afetar vidas. Você como servo, você como serva, se você decidir servir a Cristo e não desistir, mesmo com a tua dor, mesmo com a tua dificuldade, pode mudar vidas lá na frente de uma magnitude que você nem imagina. Isso é evangelho. Cristo não promete tirar a tua dor. Cristo não promete dar riqueza. Cristo não vai te prometer te dar saúde, mas Ele promete: eu estou contigo todos os dias. E eu te prometo a salvação, porque eu paguei este preço. Vamos continuar. Para você que se perdeu, 27, versículo 27. Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir. Vocês vão me abandonar. Porque as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, eu irei adiante de vocês para Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Jesus, eu jamais te abandonarei, Senhor, mesmo que todos abandonem. Jesus disse: Pedro, eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro repetia com insistência: Senhor, eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor. Tá bom. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então, Jesus e os discípulos foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhe disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. E ele começou a sentir grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os três dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que vocês não podem vigiar 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é você conseguir. Jesus foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de novo. Eles estavam com muito sono, não conseguiam ficar com os olhos abertos, não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Vão ter pessoas que você ama, pessoas da sua família, pessoas que você ama de verdade,
Que existem pessoas que estão no nosso meio que a gente gosta muito, mas existem aqueles especiais. O esposo, a esposa, os filhos. Aqui para Jesus, a gente leu aqui, né? Quem era? Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos que ele mais amava, especificamente João que ele mais amava. Aquelas pessoas que ele falou anteriormente na ceia: um de vocês vai me trair, e todos vão me abandonar. Não, Larice, você precisa de mim, conta comigo. Olha, eu tô preocupado. Meu, conta comigo. Nunca vou te abandonar. Para alguns é na alegria e na doença, tu aceita? Com Jesus foi parecido aqui, né? Senhor, nunca vamos te abandonar, nunca vamos te abandonar. Levou 3. Ele falou assim, sabe quando você chega para uma pessoa assim, meu, não estou aguentando. Eu não estou aguentando, eu não aguento mais. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Pô, conta comigo. Jesus foi clamar a Deus. Mas uma coisa muito interessante é, Cristo, mesmo não aguentando aquela pressão, alguns trechos falam que é tamanho a tristeza e a aflição do nosso Senhor que ele transpirou sangue. Quem já teve febre aqui? Já passando mal, transpirando? Já é ruim, não é ruim? Imagina uma tristeza, uma aflição, uma opressão tamanho que você vai transpirar sangue. A ciência já mostrou que isso é possível. Imagina como o corpo do nosso Senhor estava. E você pedindo para que aqueles que você ama, que falaram que você que podem contar, volta a estar dormindo. Mas tem um ensinamento aqui nesse exemplo também para nós. Porque Jesus, mesmo estando com toda essa opressão, esse problema, ele colocou a fronte no chão e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. A tua, Pai, não a minha. Porque eu não sei qual que é a minha, eu não sei o que é melhor. Eu não sei quais são os teus planos, eu sou servo. Eu sou servo. Não é o meu querer, é o teu, Pai. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Você já entregou a tua vida para Jesus? Então não é mais a tua vontade. Você não tem querer, você tem que obedecer. E aí às vezes a gente fala: Senhor, está difícil. Mas ele é bom porque ele fala, a palavra fala que ele inclina os ouvidos. Ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Ele inclina. Mesmo na dificuldade, Cristo falou: Senhor, o Senhor, seja feita a tua vontade. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi servo para servir a gente. Quem que é teu exemplo? Com certeza eu que não sou, né? Cristo é teu exemplo? Mesmo na dificuldade, continua servindo. É a vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Vamos continuar, a gente ainda não acabou. E vamos ter aquelas pessoas que você já sabe que a pessoa vai pisar na bola. E a pessoa vai falar para você: não, conta comigo. Mas você sabe, mas mesmo assim, nosso exemplo é Cristo. Temos que amá-los, assim como Cristo amou aqui. Chega, já entendi o que você falou. Deixa acontecer. Vamos lá, continuando. 43. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos seus discípulos, um dos 12. Vinha com ele uma multidão armada, com espadas e porretes, que tinha sido mandado pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com ele um sinal. Ele tinha dito: prendam e leve bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam.
Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele, Pedro, né? Então Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem? Como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir porque as escrituras sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado no lençol seguia Jesus, Pedro. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol. Não, acho que não era Pedro aqui. Mas largou o lençol e fugiu. Quem? Marcos, obrigado. Bom, irmãos, aqui a palavra de Marcos não fala, mas é falada nos outros evangelhos. Quando a galera veio para seguir Jesus, para prender Jesus, ele falou assim: Jesus falou assim: quem procurais? Jesus. Sou eu. E eles caíram. Eles se levantaram de novo. Jesus perguntou: quem que vocês estão procurando, meus brothers? Jesus. Sou eu. Eles caíram de novo. Vai ter, irmãos, ação do maligno contra a nossa vida. Mas vai caber a gente escolher. O nome do Senhor, ele vence todo o mal, independente do que aconteça. Ele vence tudo. Só que esse vencer que é meio distorcido no meio evangélico. Irmãos, vencer não é, talvez não seja você conseguir pagar sua conta. Vencer talvez não seja você ficar curado de um câncer. Vencer o bom combate talvez seja até você perder a vida. Nós não sabemos os planos de Deus. E aí? Qual é a sua escolha? Servir, assim como Jesus, naquele caso, eu creio que os evangelhos relatam esse tipo de coisa quando Jesus foi preso, para demonstrar o poderio que o Senhor tinha. Ele poderia pedir, orar ao Senhor: Senhor, me livra. Um exército dos anjos que a gente não vê, mas tem um poder tremendo. Salvá-lo. O mesmo Deus, lembra que eu fiz a comparação? O Criador das estrelas, dos buracos negros gigantescos. Esse Deus tem todo o poder. Poderia ter livrado Jesus fisicamente, mas Jesus escolheu. Jesus escolheu servir. Entende? A vontade de Deus não é a nossa vontade. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, me mostra a tua vontade. Me ajuda a passar e entender e aceitar a tua vontade. Porque a maioria das vezes a gente não quer aceitar. Né? Vamos continuar? Estamos quase acabando, irmãos. Agora a gente vai fazer um sprint. A gente vai fazer de uma vez. Um sprint é uma corrida. Está acabando aqui. Vamos lá. 53. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram. Muitos diziam mentiras contra ele, mas a sua história não combinava umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos em 3 dias. Levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, suas histórias não combinavam umas com as outras. Então o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação?
Porém, Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Então o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia contra Deus. Então, o que resolve? Todos estavam contra Jesus e ali o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas neles e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhem. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, não sei o que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Porém, pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvidas de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Pedro disse: Juro que não conheço este homem do que vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou o que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Então, irmãos, aqui a gente vê que é uma situação que é muito conflitosa. É muito difícil, irmãos. Às vezes tem muita batalha espiritual que a gente não vê para que a vontade de Deus se cumpra. E nós, como servos, a gente está nesse meio. Às vezes com problema financeiro, às vezes com problema de trabalho. Mas se a gente decidir servir e não desistir, a gente vai colher frutos. Não fruto financeiro, irmãos. Esquece essa falácia. Não fruto financeiro, não fruto de resolução de problemas, mas nós vamos colher o verdadeiro amor de Deus. Nós vamos colher, ver pessoas sendo salvas. Nós vamos ver pessoas que, no meio de um conflito, estarem em paz. Nós vamos desfrutar do amor e poder amar as pessoas como Cristo nos amou. Isso daqui, irmãos, que nós estamos vendo, isso não vai passar. Se você parar para pensar, quem tem mais aqui de 30 anos? Levanta a mão aqui para eu ver. Talvez você. 30, mais de 40. Se eu parar para perguntar para você, não parece que passou rápido? Passa rápido. Se você jogar 100 anos, a gente está em 1910. 1924. Joga mais 500 anos para trás. O Brasil acabou de ser descoberto. Isso passa muito rápido, irmãos, perante Deus. Isso daqui que a gente tem, Cristo não veio para isso daqui. Isso aqui é vaidade. Isso aqui é rápido. A gente sofre, mas o Evangelho, a salvação através, por intermédio de Jesus, é o verdadeiro propósito das nossas vidas. É o verdadeiro propósito da gente continuar falando de Jesus para salvar mais pessoas. Às vezes a gente se ilude com porcaria, de tipo, eu quero amor, eu quero celular, não. É legal, poxa, é legal pra caramba, eu também gosto, ó. Também gosto, ó. Né? A gente foi na Fast Shop ontem lá, 16 Pro Max. Meu, bonito pra caramba. Notebook lá, 5 pila. Oh, queria também. Mas é vaidade. Às vezes a gente perde o valor das coisas. Eu quero um notebook de 5 mil. Aí se você comparar, nossa, eu queria, como o Davi falava, se eu pudesse, eu viveria todos os dias na casa do Senhor. Isso não tem preço. Estar com o Senhor não tem preço.
é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa viver. Gabriel, é melhor do que servir a Deus, sentir a presença de Deus, é melhor do que uma férias em Gramado? É melhor, posso te garantir. É melhor do que uma casa de 110 milhões que tem Alphaville aqui? É melhor que a casa de 110 milhões. É melhor do que 100 milhões? É melhor. Porque depois de 30, 40 anos, a morte vem para todos os seres humanos. E depois? E a eternidade? Por que você acha que o diabo ele não gasta esforços para fazer as pessoas se iludirem? Continua servindo. Para a gente encerrar, você não precisa abrir porque a gente já estourou o tempo. Mas também está em Marcos, um pouquinho mais para trás, depois você abre. Está em Marcos 10, versículo 43 a 45. Uma orientação do Senhor. Fala assim, ó, mas entre vós não é assim. É pelo contrário. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Senhor orou a Deus que não tirasse a gente do mundo, mas que nos livrasse do mal. Mas você acha que você está aqui para viver vida de rei bacana? Não, você está aqui para servir, velho. A gente está aqui para servir. Alguns têm filhos, outros não. Alguns já são alguns. Mas nós ainda estamos aqui para servir. Continue servindo ao Senhor. E uma frase que minha amiga Michele, esposa do pastor Anderson, disse na quinta-feira passada é: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o final. Então, se você está passando necessidade, se está precisando daquela ajuda, ele é fiel para cumprir o teu chamado. Ele não vai te desamparar, mas continua servindo. Seja onde você é no seu trabalho, que você serve, continua servindo. Vai ter dia que você vai estar de saco cheio? Vai ter dia. Vai ter dia que você vai querer chorar? Vai ter dia que você vai querer chorar. Vai ter dia que você vai querer pegar a sua moto, igual hoje eu queria pegar a moto e ir para a praia, longe de todo mundo e todos, só para ficar pensando, mas não é essa a solução. A solução está aqui, está no seu coração, chama-se Cristo Jesus. Ele é o autor da nossa vida. Ele já pagou o preço. Ele continua nos chamando para servir. Guarda essa frase na sua cabeça. Aquele que me chamou para trabalhar, vamos mudar o evangeliquez aqui, mas o sentido é o mesmo. Aquele que me chamou para servir, ele é fiel para cumprir o trabalho comigo. Aquelas pessoas que continuam falando para você, pode contar comigo, chega na hora, te trai, e fala, não conheço a Maia, não conheço a Lúcia, não conheço a Nalva. Jesus não é assim. Ele é fiel para fazer você cumprir a sua obra até o fim. Se você ainda está passando isso, você não viu uma solução, porque não chegou ao fim. Não chegou ao fim. Confia no Senhor. Continua servindo. É uma mensagem de renovo. Estou segurando aqui para não chorar. É uma mensagem de renovo. Fala para você mesmo. Feche os seus olhos. Fala assim: o Senhor é fiel para cumprir o trabalho até o fim.